no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler uma parte de um versículo de Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ler Filipenses 3, 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Agora apenas ouça a leitura, acompanhe na sua Bíblia, o Mateus 28, 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Ele vive. Esta é a realidade do dia de hoje. E não só de hoje, mas ao longo da cristandade, ao longo dos 2000 e poucos anos, esta é a maior realidade que nós vivemos. É a mensagem mais importante do Evangelho, é a mensagem que sustentou a pregação dos apóstolos. Eles pregaram Cristo, sempre terminando a pregação com a ressurreição de Cristo. Por isso eu quero falar hoje sobre o poder da ressurreição. E bem lemos isso quando o apóstolo Paulo diz: para conhecê-lo e o poder da ressurreição. A cruz foi o momento de maior dor. A agonia da sexta-feira trouxe o susto, o pânico e o medo sobre os seguidores de Cristo. O silêncio do sábado trouxe desilusão, frustração e tristeza. Tudo parecia ter acabado, mas chega o domingo pela manhã, conforme Marcos capítulo 16, quando lemos em Mateus, dá-se a impressão que a ressurreição acontece no findar do sábado dos judeus, que era às 18 horas do sábado, mas quando lemos atentamente o Evangelho de Marcos, entendemos que é pela manhã do domingo. Portanto, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres, vão até o túmulo de Jesus, vão entristecidas, vão ainda levando a sexta-feira e o sábado no coração, vão levando a tristeza da sexta-feira, o choque, e vão levando a desilusão, a frustração do sábado no coração, esperando encontrar um corpo inerte. Foram levando perfume para embalsamarem o corpo do Senhor. Contudo, ao chegarem naquele lugar, ao chegarem no túmulo, se defrontam com o que eu quero chamar de o poder da ressurreição. Confrontam-se com outra cena que não estavam preparadas ou nem esperando para que isso acontecesse. Porque o poder da ressurreição, 4 verdades que são reveladas neste texto, que nos fazem entender o poder da ressurreição do qual Paulo está falando. Em primeiro lugar, a primeira verdade: ressurreição, poder para transformar cenários.
Dos versículos 1 até o 4, existe um cenário montado, um cenário de expectativa de morte. Mas quando se chega no domingo de manhã, este cenário está modificado. Diz o texto que houve, em primeiro lugar, um terremoto, Deus movendo aquilo que parecia imutável. Dizem os historiadores que a pedra que estava tampando o túmulo de Jesus, uma pedra redonda, rolava sobre uma canaleta, e esta pedra pesava aproximadamente 2 toneladas. Então seria impossível 3 mulheres moverem uma pedra de 2 toneladas. Mas diz o texto bíblico que um terremoto aconteceu. A pedra foi movida, não para Jesus sair, mas para mostrar a todos que o túmulo estava vazio. O túmulo fechado não conseguiu conter a vida mediante este terremoto. Deus sempre vai além das possibilidades e das limitações humanas. Outro aspecto da cena, outra parte da cena, um anjo celestial, e também seguido de um relâmpago, aparece no cenário, e diz a Bíblia, o anjo assenta-se sobre a pedra. Talvez haja áreas na sua vida, na sociedade, ou na igreja, ou na nação, que precisam ser visitadas pelo céu. E quando se fala do anjo chegando, eu posso imaginar o significado disso, os céus invadindo a terra, o celeste vindo ao terreno, aquilo que é eterno chegando na cena do mortal, do temporal, do secular. Quando nós perdemos as nossas forças em alguma área da vida, quando nós perdemos a direção, quando o nosso coração é tomado pela sexta-feira da dor, pelo sábado da desilusão, a gente imagina que é assim que a vida vai continuar, mas de repente Deus promove terremotos para mudar as áreas da nossa vida, quebrar as grandes pedras e construções da iniquidade, do pecado, da incredulidade, da apatia. De repente o céu invade a nossa vida e o cenário muda. O que parecia o fim foi apenas o começo. Eu quero perguntar, como está o cenário da sua vida hoje? Como está o cenário do seu viver? Talvez você esteja precisando exatamente disso, que as trevas sejam invadidas por este relâmpago. Tudo aquilo que você imagina que está apenas no campo do material, seja invadido pelos anjos do Senhor. Talvez você precise exatamente disso, de um terremoto que mude áreas que estão petrificadas, cristalizadas na sua vida. Como está o cenário da sua vida? O Deus que ressuscitou Jesus pode mudar esse cenário. Isso é o poder da ressurreição. Segunda verdade, ressurreição, poder para vencer temores. Veja as expressões do versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não temais. Versículo 10. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. O medo perde a força perante o poder da ressurreição. O anjo declara paz no meio desse cenário, e essa paz retira todo medo. Essa paz, essa visita celestial dissipa o medo. Quem entende a ressurreição de Cristo não precisa temer nada nessa vida. Quem entende a ressurreição não precisa ter medo. Você serve ao Cristo vivo, ao Cristo ressurreto, aquele que muda temores em coragem, aquele que transforma o cenário do medo em o cenário da coragem. Você não precisa viver o medo. Deixe o medo do Cristo morto, deixe o medo da morte e viva
o poder da ressurreição. Terceira verdade, ressurreição, poder para a missão. Veja comigo os versículos 7 e 8. Jesus, no versículo 6, mostra às mulheres, ou melhor, o anjo mostra às mulheres onde Jesus estava. A pedra está rolada com o terremoto, o túmulo está vazio, os lençóis estão ali. O anjo diz: venham e vejam, testemunhas oculares da ressurreição. E aí versículos 7 e 8, a seguir a missão. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, a missão exige pressa, tomadas de medo e grande alegria. Agora já não é o medo da morte, mas é o temor pela missão, o temor pela mudança rápida de paradigma. Num momento atrás, num minuto atrás, elas são mulheres tomadas de medo. Agora já são missionárias enviadas para pregarem a principal notícia do Evangelho: Cristo ressuscitou. E retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Jesus as encontra, e versículo 10, então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Quem encontra o Cristo vivo, com o poder da ressurreição, é vocacionado, é impulsionado por Deus para a missão. Escute isso, não existe cristão ou crente verdadeiramente convertido de braços cruzados para com o trabalho de Deus. Em alguma área da vida você se identifica, em algum trabalho da igreja, da missão, você deve se identificar, conforme pregamos naquele culto da feira dos ministérios. Não existe cristãos apáticos no trabalho de Deus, mesmo que esse trabalho não apareça, mesmo que esse trabalho não seja de grande visual. Nem todos são chamados para cantar, tocar, pregar ou dirigir o culto. Não, alguns são chamados e vocacionados por Deus para levarem o Evangelho de forma quase anônima àqueles que não conhecem, discipular pessoas, convidar pessoas para terem um encontro com Cristo. Portanto, a ressurreição de Cristo nos enche de poder para a missão. Quem encontra Cristo ressurreto também encontra o poder da missão. Quem encontra o poder da ressurreição encontra a ousadia da missão e do trabalho. A vida de todo cristão que crê absolutamente na ressurreição ganha um propósito. Temos a partir da ressurreição de Cristo um porquê para nos movimentarmos, para falarmos de Jesus, para pregarmos Jesus. Um fato interessante nesta narrativa é que na época que Jesus viveu, as mulheres não eram consideradas testemunhas confiáveis em questões legais, judiciais, religiosas. Quando Jesus escolhe Maria Madalena, o primeiro nome a ser citado, na hermenêutica a gente aprende isso, que conforme a citação dos nomes, a importância do nome vem dos primeiros nomes. Então, primeiro a ser citado aqui, Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Era a menos importante aos nossos olhos. É a mulher que outrora fora endemoniada, possessa, e Jesus a libertou de 7 espíritos. É esta mulher, primeiramente vê Jesus e é enviada junto com Maria, mãe de Tiago, e junto com Salomé. Aqui não aparece o nome Salomé, que aparece na narrativa de Marcos, mas eram 3. Jesus está desafiando as normas sociais. De uma forma, Jesus está dizendo que todos os seres humanos
que se encontram com Ele, com o Cristo ressurreto, são dignos de levarem a mensagem, são vocacionados a levarem a mensagem da ressurreição. Qualquer criança, adolescente, pré-adolescente, jovem, idoso, homem, mulher, de qualquer raça, tribo, língua, nação, etnia, classe social, pode levar a mensagem do Evangelho. Então, sinta-se vocacionado pelo poder da ressurreição a pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho não é para ser guardado. A ressurreição de Cristo não é algo a ser guardado apenas para ser lembrada no dia de Páscoa. Não, ela deve ser lembrada todos os dias, porque tem gente escravizada pela morte, precisando conhecer o poder da ressurreição, através de quem? Da sua vida, da vida do cristão. Numa Páscoa, lá no início do século passado, foi posta uma exposição numa galeria de artes de Londres. Era uma famosa seleção de quadros sobre os acontecimentos da última semana de Cristo, a chamada Semana Santa. Uma multidão examinava os trabalhos em respeitoso silêncio, quando de repente uma menininha de seus 4 ou 5 anos entrou rápida naquele ambiente e começou a olhar os quadros, e ela parou exatamente no quadro onde Jesus estava sendo arguído ou julgado por Pilatos. E ela ficou olhando o quadro, gritou como uma menininha muito espontânea, quebrando o silêncio: ninguém vai ajudá-lo, ninguém vai ajudá-lo. E todos riram. Mas é interessante que aquela Páscoa e aqueles quadros foram tão importantes e impactantes na vida daquela pequena. A vida dela foi transformada. Trata-se de Evangeline Bolt. Alguns aqui já ouviram falar de William Bolt, que foi o fundador, pioneiro e presidente do Exército da Salvação. A pequena Evangeline Bolt, impactada por aquela Páscoa e por aquele quadro, gritando: ninguém vai ajudá-lo, que ela se dispõe a sair dali e ajudar o Cristo. E ela então se torna uma missionária, e até o fim da vida ela prega e serve desvalidos, estende a mão para aqueles que precisavam, visitou inúmeros países levando o Evangelho de Cristo. Uma Páscoa transformadora, o poder da ressurreição impactando gente para a missão. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa pregação e é vã a nossa fé. Brennan Manning, autor do Evangelho Maltrapilho, diz o seguinte, que o poder ativo do Evangelho flui a partir da ressurreição. Querido irmão, querida irmã, Jesus continua libertando pessoas porque Ele ressuscitou e vive. Jesus continua curando enfermos porque Ele ressuscitou e vive. Jesus continua operando milagres porque Ele ressuscitou e vive. Jesus continua sendo cabeça e Senhor da igreja porque Ele ressuscitou e vive. Então, pregue o Evangelho com alegria, pregue o Cristo vivo, anuncie, sirva o Cristo que ressuscitou, anuncie a pessoas que não conhecem a Cristo, o Cristo ressurreto. Quarta e última verdade, ressurreição, poder da presença real de Jesus. Versículo 9, e eis que Jesus veio ao encontro delas. Agora Jesus, ressuscitado, a primeira aparição de Jesus, a primeira aparição corpórea de Cristo a seres humanos. Portanto, essas 3 mulheres. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, uma saudação. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Elas entenderam que Cristo não é um ser mitológico. A ressurreição não é uma hipótese. As histórias do Evangelho não têm a ver apenas com ideologias. É uma pessoa, é vivo, Cristo é vivo, é presença em nós. Ele não é uma ideia, ele é uma realidade viva.
Volto a citar Brennan Manning no outro livro, O Impostor que Vive em Mim. Ele faz menção de um repórter ateu entrevistando um empresário recém-convertido em Londres, e ele faz uma pergunta capciosa a este novo na fé. Caso Cristo ressurreto aparecesse repentinamente em pé, aqui ao seu lado, o que o senhor faria? Aquele homem disse: mas ele já está aqui, ele está comigo, ele está aqui, não preciso fazer nada de diferente. Cristo está com você. Cristo está conosco, é a presença real, e essa presença transforma, completa, nos enche, nos alegra. Quando você sair daqui, Cristo está presente na sua vida. Segunda-feira de manhã, Cristo está presente na sua vida. Restante do ano, Cristo presente na sua vida. Ele está presente, é o poder da ressurreição, é o poder da presença real de Jesus. A presença real transforma mulheres amedrontadas em missionárias pregadoras da ressurreição. A presença real transformou 11 discípulos fujões em pregadores corajosos, e tão corajosos que foram mártires da fé no primeiro século. Quem encontra o Cristo vivo permanece com Ele. Estamos em Cristo e Cristo em nós. É uma presença fusionada. Não tem como deixarmos Cristo depois de tê-lo em nossas vidas verdadeiramente. É a presença que está conosco até quando fecharmos os nossos olhos para essa vida. E quando fecharmos os nossos olhos para essa vida, com Ele aqui, nós estaremos com Ele, continuando com Ele na eternidade. Aleluia! Não é apenas para ouvir Cristo presente, mas é para viver esta realidade, é para viver essa mensagem, Cristo presente. Quando você encontra Jesus, você encontra tudo. Essas mulheres jamais seriam as mesmas depois de abraçarem os pés do Senhor Jesus e adorarem. Busque um encontro real com Jesus. Existem crentes que não têm a certeza do Cristo presente. Isso é trágico. Não saia desta noite, deste templo, sem ter a absoluta certeza de que Cristo entrou na sua vida e vai, de hoje em diante, mudar a sua história. Busque esse encontro com Jesus. Eu termino dizendo: a ressurreição não é apenas um evento, é o fundamento da nossa esperança. Poder que transforma cenários, poder que vence medos, poder que nos empurra para a missão, poder de presença real, absoluta. Há muitos anos atrás, um filme americano, The World in Darkness, O Mundo em Trevas, mostrava uma cena que poderia ajudar a gente a pensar no que seria o mundo sem a ressurreição de Cristo. Nesse filme, um arqueólogo estava escavando Jerusalém, principalmente na área do Calvário. Ele se intitulava ateu e zombava naturalmente do Evangelho de Cristo e do cristianismo. Um dia ele anunciou ter encontrado a tumba onde Jesus foi deixado, a tumba de José de Arimateia, só que ela não estava vazia. Ele declarou ter encontrado um corpo mumificado nela e colocou em exposição para que o público visse aquele corpo. As pessoas vinham, as multidões, para verem o corpo. Cristo não tinha, portanto, ressuscitado dentre os mortos, conforme este homem mostrava. A notícia se espalhou pela imprensa, pela rádio, pelos quatro cantos da terra, pela TV. Imediatamente o mundo foi mergulhado indescritivelmente num desânimo espiritual e depois emocional e existencial. Tudo que falava de Cristo, tudo que vivia dele, tudo que tinha a marca de Cristo foi sumindo aos poucos. As catedrais foram destruídas,
as igrejas foram se fechando uma a uma, as pinturas de Cristo foram desaparecendo, os mosteiros foram fechando, os missionários voltando do campo, a cruz foi tirada de todos os lugares possíveis, retirada das casas, as Bíblias foram uma a uma desaparecendo e virando apenas peça de museu. Finalmente, quando o mundo estava em trevas e arruinado, num choque sísmico, em completa escuridão espiritual, o arqueólogo, no leito da morte, confessou que ele havia fraudado a cena. Ele colocara a múmia lá. Qualquer que seja o valor deste filme, ele nos ensina que sem a ressurreição, nossa mensagem é vã, mas com a ressurreição de Cristo, nós temos poder para a vida, o poder da ressurreição. Aleluia, aleluia.